ser líder é extrair o máximo dos teus liderados, mesmo sem estar com a faca de capitão no braço. Por que você acha que muitos capitães nunca se tornam um líder? Eu acho que é muita questão, eu acho, de mentalidade, né? Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Fala galera, 10 e faixa de volta. Estamos aqui na Avenida Faria Lima, Banco BTG Pactual, sempre com excelência em tudo o que faz. Muito obrigado, um prazer estar aqui mais uma vez nesse ambiente que eu adoro. Tecla T também, essa plataforma aqui que faz a diferença na sua vida, na vida da sua empresa. Tecla T que começa qualquer operação de tecnologia em qualquer lugar do Brasil. Dá a mão para você, para sua empresa, te ajuda. Você que não sabe por que e como inovar, a Tecla T vai fazer isso para você. Hoje nós vamos bater um papo com um cara que se tornou um amigo, um 10 e faixa. 10 e faixa como atleta, 10 e faixa como pessoa, um símbolo de disciplina, de resiliência, de tudo que você possa imaginar que a alta performance traz. O nome dele é Zé Roberto. Fala, meu irmão, que satisfação estar aqui, trocar essa ideia. Poxa, tá doido. Eu que agradeço, poxa. Continuar, obrigado por né, a fazer resenha. parte do seu podcast, tá doido. Muita resenha vai sair aqui hoje, viu? Pô, bom demais, Cê é cara. louco. Já- Parabéns, pô, parabéns por Obrigado, todo o sucesso, por ter tido, assim, uma carreira dispensa comentário. E o pós-carreira, né? O pós-carreira é muito importante. Eu acho que para nós, Zé. né, que fomos É. jogadores, saber lidar com o fim da carreira e hoje se achar, né? Se achar. Hoje eu vejo seus olhos brilham quando a gente fala sobre muitas coisas. A gente jogamos contra, né? Algumas vezes. Mesma época, claro que você é mais novo. Quando Tá eu parecendo pensava- mais velho que eu, mas é Cabelinho mais branco. novo. Cabelinho branco. Quando eu pensava que tinha driblado, você vinha com aquele carrinho chato pra caramba aqui, ó. Só dava um toquinho e tirava, lembra? Bayer, Werder Bremen. Werder Bremen, você tá doido. Também. Eu lembro. Flamengo, Tá Palmeiras doido, e poxa, tantos outros. Um prazer. Que legal, irmão. Você também é uma referência. Nós já nos encontramos muitas vezes, né? Sempre trocamos uma ideia muito boa, muito produtiva e hoje não vai ser diferente. Vamos continuar. E eu já quero começar por esse assunto. Eu não gosto de ordem assim no bate-papo. Temos muitos assuntos aqui para falar dessa questão da transição, Zé. Porque tanto o atleta como qualquer pessoa, mesmo no mundo empresarial, vive esse dilema da transição. Qual é o momento de eu parar? O que eu vou fazer se eu sair dessa empresa? Se eu mudar de profissão? Como é que vai ser isso? Pô, nós jogadores, atletas, temos isso, eu digo que ainda mais profundo, porque envolve a questão da fama, do dinheiro, do reconhecimento. Nós vamos conectando, né, o nosso valor como pessoa naquilo que nós fazemos. Então, essa transição ela é delicada, né? Você fez essa transição muito bem. Eu tenho feito essa transição também, sei dos desafios que é, mas ao mesmo tempo que pode ser algo libertador e extraordinário. Como foi esse processo para você, tanto na questão do encerramento, que assim como eu, assim, você poderia continuar jogando em alto nível, e o pós, o começar, como recomeçar no caso? Eu tive, assim, muita facilidade. Eu tive uma facilidade muito grande, Diego, de tomar a melhor decisão, de saber o momento certo de parar. A única questão que eu senti muito foi ter tomado a decisão de parar, mas me sentindo bem. Fisicamente e mentalmente? Mentalmente, fisicamente e mentalmente. O meu termômetro ali, a decisão real
me sentir bem e falar, poxa, dá para mim ir mais 1, 2 anos tranquilo. Até porque também encerrei minha carreira no Palmeiras, eu cheguei numa fase do clube que o clube voltou a vencer, a ganhar competições importantes depois de 22 anos. Você foi campeão brasileiro com 42 anos. 42. Puxa vida, E o clube voltou a ganhar essa competição, a vencer essa competição depois de 22 anos. O Palmeiras estava na fila há 22 anos, capitão do tricampeonato da Copa do Brasil com 40 anos. Então, e me sentindo bem, é difícil você parar. Mas a minha decisão de parar no momento certo, por incrível que pareça, eu comecei a perceber que já tinha dado meu tempo, já estava na hora de parar. Quando eu saía de casa quando eu saía de casa para ir para os jogos, e essa sensação eu sempre tive quando a gente ia jogar Libertadores, porque saía tipo domingo à noite e voltava quinta. Aí eu começava a arrumar minha mala e eu ficava com aquela sensação, cara, vou sair de casa hoje e só volto na quinta-feira, troco algumas coisas e volto para a concentração de novo. Então eu comecei a perceber que os mesmos momentos de alegria que eu tinha quando criança, que saía para jogar escolinha, que eu comecei, essa sensação, essa alegria de arrumar a chuteira, de colocar, essa sensação estava indo embora. Esse sentimento, esse desejo, essa alegria. Aí chegou o momento que eu falei para minha esposa, para minha família, os meus filhos, ó, chegou o momento de parar, mesmo me sentindo bem. E desse chegou o momento de parar até o parar foi quanto tempo? Foi um ano. Um ano. Início da temporada. Já estava decidido. 2017 foi o ano que eu parei. Já depois da pré-temporada, que a pré-temporada ela é muito curta, mas você já começa a jogar os estaduais já logo em seguida, e aí a rotina você não para, né? Aí você não para, é jogo atrás de jogo, até porque o calendário mata o jogador aqui no Brasil. Então, quando eu comecei a ter esse sentimento, a me sentir assim, de uma forma triste, não feliz, foi o momento de ter tomado a decisão. O preço já começa a ficar muito maior do que o prazer, né, Zé? É isso. E aí vou parar, né? No caso, teve esse processo de 1 ano aproximadamente. O que eu vou fazer depois? O que você pensava? Eu pensava em ficar tipo uns 6 meses descansando, levando meus filhos na escola, tendo a minha rotina que durante 23 anos eu tive muito pouco, né? Tipo, ter os meus fins de semana com a minha família, de poder buscar meus filhos. Falei, vou ficar esses 6 meses, tirar para isso. Só que não deu nem tempo de fazer isso, porque quando eu tomei a decisão, eu avisei primeiro a minha família, depois fui avisar o clube. Na época, Alexandre Matos tinha me contratado, o presidente Gagliotti, chamei pós o treino os dois e falei, tomei a decisão. Final do ano, Palmeiras ganhando ou perdendo, tô decidido que vou parar de jogar. E aí eles falaram, pô, vai parar de tomar uma decisão mesmo, não sei o quê. E aí eles não é que inventaram, não tinha até então a função que hoje passou a ter no clube de assessor técnico. Eles falaram, pô, Zé, tá bom, pô, carreira vitoriosa, tomou a decisão, mas a gente quer você aqui com a gente no dia a dia. E aí comecei fui de férias, voltei das férias, aí comecei uma função nova no clube, que foi ser assessor técnico, que fazia a transição base profissional, o elo ali entre diretoria e comissão técnica, e fiquei durante 2 anos nessa função. Então não tive nem tempo. Já seguiu? Já Isso segui. Exigia viagem, presença? Não, também, porque eu coloquei essas condições. Eu boa. falei, poxa, eu até fico, venho no dia a dia, jogo fora, não faz sentido viajar, dar continuidade ou manter a rotina que eu sempre tive quando eu jogava, né? Então, não viajo, se for para ir nos jogos em casa e estar no dia a dia, para mim não tem problema. E aí foi mais ou menos
assim, a gente coloquei essas condições e passei a exercer esse cargo no clube durante uns 2 anos, mais ou menos. E aí, depois, um pouquinho antes da pandemia, eu tomei a decisão de sair porque eu percebi que mesmo eu estando exercendo essa função no clube, me prendia muito. Então eu tinha que sempre estar no clube desde manhã até a noite, fim de semana, seguir o calendário do clube. E eu já tinha assim, o desejo de fazer as outras coisas que eu faço hoje, só que o tempo do clube me privava de muitas coisas. Então a minha decisão de sair do clube e fazer o que eu faço hoje foi muito por conta de liberdade, que eu queria ter liberdade e fazer o que eu gosto. É muito importante, eu acho que quando não tem muito claro, né, em relação a essa transição, começa com as coisas que são inegociáveis para você, né, Zé? Eu quando encerrei, tipo, inegociável para mim era ter autonomia da minha agenda. Eu falei, eu não vou fazer nada agora, nesse novo ciclo, que tome e leve essa autonomia do meu tempo. Então, quais são essas profissões, no caso, que eu tenho como opção, que vai me dar essa liberdade de fazer a viagem que eu quiser, e aí, de alguma forma, isso já vai eliminando alguns cargos, né, e profissões. Você ficou 2 anos nessa função e decidiu seguir, ali já começou a ideia de ser um palestrante, um comunicador também, como foi? Eu já estava palestrando, eu já fazia minhas palestras nessa época, eu só não conseguia cumprir as datas que me apareciam, né? Por conta do tempo que eu ficava muito no clube. Então, quando eu tomei a decisão de sair, eu comecei a fazer só as palestras, né? Então, as palestras começaram a ocupar o meu tempo. Para mim, passou a ser mais prazeroso, eu conseguia fazer a minha agenda, que dia que eu viajaria, quanto tempo ficaria fora. Então isso para mim foi muito bom. Então eu acho que aquilo que você gosta, gerenciando o teu tempo, porque o tempo hoje também tem que ser prazeroso para você. Total. Então, depois que eu me organizei nesse sentido e passei a fazer o que eu gosto, aí as coisas hoje estão caminhando nesse sentido. O que você diria para esses atletas que estão vivendo ou próximo a viver esse momento de transição, Zé? Eu acho que quando você encerra a sua carreira, né, a gente que jogou muito tempo, desde criança, é uma fase da vida muito difícil, porque a maioria, quando decidem parar ou vai chegar um momento de encerrar a carreira, que chega para todo mundo, muitos deles, eles estão ainda com a frase que, se eu não me engano, essa frase você já ouviu também. Eu acho que essa frase é do Falcão. Foi replicada por alguns outros jogadores, né? Que fala que a morte, você morre 2 vezes. O jogador, ele morre 2 vezes. A morte natural e quando ele encerra a carreira. Só que muitos dos ex-atletas, eles quando direciona isso para ele, quando ele para a carreira, ele acha que ele morreu. Aí, no meu ponto de vista, é por isso que a maioria some. A maioria não faz mais nada. A maioria entra em depressão. A maioria acaba achando que a vida não faz mais sentido por ter encerrado uma carreira. Se foi de sucesso ou não, não é esse o caso. O caso é que você, quando você encerra a sua carreira, quando a gente encerra a nossa carreira, a gente está muito novo para a vida, a gente tem muita coisa para fazer. Tá nascendo de novo. Então, o importante, eu acho, é você se descobrir ou se redescobrir. Porque você se descobre quando você realiza o seu sonho. Você se descobre, realizei meu sonho, me tornei jogador, tive uma carreira. Depois da carreira, você tem que dar seguimento para aquilo que você se propôs, predispôs ou quer fazer. Isso é muito pessoal, né, Diego? Isso é muito pessoal. Então, se você
ficar na frase que Vai terminou a morrer. carreira, vai morrer, você morre mesmo, porque é muito mental, é muito Verdade. da visão onde você quer estar daqui alguns anos, e aí quando você fica nessa frase morreu, aí você morre, você é esquecido, Trava. e você não faz mais nada, sendo que ainda somos muito produtivos, né? É verdade. Não, faz muito sentido isso que você tá falando, porque essa frase me confrontou. Ali nos últimos anos eu falava, né, tá chegando o momento e as pessoas, pô, é verdade, né? Deve ser muito sério pro jogador, porque o jogador morre 2 vezes. Algumas pessoas falando sobre isso. Eu comecei a pensar sobre, falei, peraí, cara, morrer. Tô fazer 38 anos, tenho uma vida inteira pela Muito frente. novo, pô, E tá aí doido. eu decidi enxergar de uma outra forma. Eu falei, cara, o jogador de futebol, ele nasce 2 vezes. Eu tive uma carreira maravilhosa, bem sucedida, aprendizados excelentes. Agora encerro, tenho uma vida que eu posso fazer, posso compartilhar esses conteúdos. Eu tô nascendo. E é verdade, aí muda a sua forma de enxergar, você já começa a ver sobre o futuro, desenvolver novas habilidades e aí enxerga a vida, né? É isso, e o futebol, ele é transformador. O futebol nos transformou, né? Nos fez Sim. ser melhores pessoas, melhor atleta, ter uma mentalidade diferente. No meu caso, por exemplo, joguei em 10 clubes, só que 2 desses clubes, assim, mudou a minha mentalidade, me trouxe um entendimento desde o início da minha carreira do que era, qual era o diferencial de você ser um jogador ou de você ser um atleta. Então, quando eu saio do Brasil, que eu saio novo e eu vou jogar no Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, lá eu entendi que, poxa, para mim ter uma carreira de sucesso, eu tenho que entender que meu corpo é meu instrumento de trabalho. Então, quando você passa a jogar em clubes que a mentalidade é diferente de outros clubes que você já jogou, você cresce, você se desenvolve, se capacita, e essa capacitação que por exemplo, você, que a gente nos transformamos durante a nossa carreira, depois que a gente para de jogar, a gente passa todos os aprendizados que a gente teve como atleta para a nova geração. Total. Então não tem como a gente morrer, não tem como a gente parar, não tem como ficar desanimar. Você Dá tá doido. sentido, né, Zé? Por tudo que nós fizemos, poder repassar, né? Dá sentido por tudo que você viveu. E ainda mais nos dias de hoje, né, Nos dias de Diego? hoje. Não sei pra você, mas pra mim hoje eu tô com muita dificuldade pra ter boas referências, cara, Sim. no esporte, pra vida. Eu tenho muita dificuldade, porque as minhas referências, a maioria se foram, né? Uhum. A gente olha, poxa, um Pelé, que quando criança meu pai falava que quer ser jogador de futebol, olha aquele camisa 10 do Santos. Então meu pai me mostrou uma referência, né? Eu comecei a jogar, poxa, eu só de domingo acordava de manhã de domingo só para jogar bola. A única pessoa que me fazia, se eu não fosse jogar bola acordar de manhã, era Ayrton Senna. Então você perde os teus ídolos e olha para a geração de hoje e não ter muitas, eu acho que tudo aquilo que a gente fez, tudo que a gente, toda essa transformação que a gente teve, eu acho que a gente deve sim levar para essa nova geração, ainda mais você que tem filhos que são jogadores, né, que jogam, tem, lógico, você como referência dentro de casa, só que e para passar para eles olhar para a referência fora da tua casa, né? E por que essa carência de ídolos, Zé? Você tem alguma explicação para isso? Eu acho que mudaram muito, o tempo mudou, a gente vive o tempo mudou. Eu acho que a mentalidade foram mudando, né? Eu quando criança, eu tinha muito essa coisa de olhar para alguém e me espelhar nesse alguém, nessa pessoa. Meu pai me deu também me mostrou esse caminho. Eu acho que hoje a gente vive no meio assim de uma sociedade onde eu acho que o amor assim, essa questão de você continuar acreditando em valores, eu acho que isso acabou perdendo muito nessa era de internet, de correria,
pouca falta de tempo, de proximidade, de afinidade. E isso torna com que essa nova geração ela passa a pensar em si própria. Existe uma confusão entre fazer o que é certo e o que fazer o que dá engajamento, né? Isso é um conflito, uma decisão que nós temos que tomar. É muito difícil. Obviamente, né, nós fazemos algo para atingir o máximo de pessoas possíveis, mas o que vem antes é o que é certo, né? Não o que dá audiência. Muitas vezes fazer o que é certo, você deve ter passado isso na sua vida, não dá audiência nenhuma, não é popular, né? É isso. E a geração de hoje está buscando mais o que dá audiência, mesmo que não seja uma coisa certa ou boa para a pessoa. E isso é muito conflitante, né? Sim. Isso é muito conflitante, porque a gente, em vez de estar criando cidadãos bons, você acaba vendo uma geração de jovens que acredita no poder da sua capacidade própria, ao invés de buscar dentro da tua jornada um desenvolvimento, tendo pessoas que podem ajudar nesse processo, né? É verdade. Zé, qual foi a tua maior dificuldade? Você chegou no Real Madrid em 97? 97. 97 chegou no Real Madrid. Qual foi a maior dificuldade? Minha maior dificuldade foi minha ficha ter caído, que eu tava no Real. Eu saí da Portuguesa, poxa. Vamos falar sobre isso. Saí da Portuguesa, me destaquei no Campeonato Brasileiro, na época classificatório, mata-mata, chegamos na final contra o Grêmio. E aí quando eu chego no Real Madrid, eu tomei um susto, porque a minha cabine, né, onde eu sentava para me trocar, a cabine eu sento do lado do Roberto Carlos. E aí quando eu chego no vestiário, eu olho para a cabine dos jogadores, os jogadores chegando na época, Você vem da Portuguesa, lateral esquerdo, vai para lá pro Real Madrid, lateral esquerdo, senta do lado do Roberto. Eu fui contratado, eu comecei de meia, fui para lateral e depois joguei as finais como meia, então fui contratado como meia. Ah, já foi contratado como meia. Fui contratado como meia, e as minhas primeiras convocações para a seleção, que foi a primeira 95, eu fui como lateral junto com o Roberto. Certo. E aí a seleção foi campeã em 94, já estava em 95 fazendo a renovação. Então Sávio, Dida, éramos os novos jogadores, estavam chegando para essa renovação. E a primeira convocação com o Roberto Carlos, eu olhei para o Roberto, os dois laterais, estava saindo o Branco, estava saindo o Leonardo, eu falei, não vou jogar nunca com o Roberto Carlos lateral. Então, como eu tinha muita facilidade de jogar como meia, eu lembro que na época eu tinha uma relação muito boa com o Candinho, eu pedi pro Candinho para me jogar como meia as quartas, oitavas, quartas, semifinal. E eu me destaquei. E o motivo principal foi isso, a concorrência, você enxergou. Eu enxerguei, que ali você teria mais... Eu falei muita dificuldade com o Roberto ali. Olha só. Muita dificuldade. Estratégia. E aí eu falei com o Candinho, eu falei, poxa, professor, me coloca para jogar de meia. Eu na base, eu jogava como meia. Então eu já estava meio que pensando em buscar ou ter um espaço ali na seleção. Só que a concorrência com o Roberto ia ser muito grande. E aí o Candinho me colocou como meia e eu me destaquei, e aí foi quando o Real me contratou. E a minha contratação pro Real foi como meia. Então quando eu chego no Real, eu falei, cara, pediram para mim chegar... O treino lá na Europa, eles gostam de treinar período da manhã. Meu treinador, Fábio Capello, você jogou na Itália, treinador italiano é muito exigente. Muito. Então você tinha que chegar 1 hora antes. Então já ter que chegar 1 hora antes, para mim já era meio que... Não entendia muito, porque na Portuguesa eu chegava, faltando 10 minutos, trocava de roupa e ia pro treino. E aí eu conversando com o Roberto, eu falei, Roberto, por que os caras estão de terno? E eu cheguei de ombongo, calça jeans, bocão e ombongo. É casamento de alguém? Eu falei, caramba, o que é isso, cara? Ele falou, não, Zé, aqui é assim, aqui é diferente. Poxa, aqui o cara é atleta, não é jogador. Jogador é o que você era no Brasil, aqui é atleta. E o Roberto, você sabe que é palhaço. Muito.
Aí, beleza, ele falou, e eu falei, por que que tem que chegar 1 hora antes, cara? Ficar fazendo o quê 1 hora antes? Ele falou, vou te levar na academia, você tem que chegar 1 hora antes, porque você fazer o fortalecimento, o pré-treino, você aquece, você faz e depois você vai. Então, é tudo questão de mentalidade. Você vai ter que aprender isso aqui, Zé, porque senão você vai ter muita dificuldade. E aí ele levantou e falou, dá 10 minutos a gente vai pro campo, o treinador vai apitar, a gente vai pro campo. Isso no meu primeiro dia. E aí, quando ele levantou, ele olhou tipo pra mim assim, dos pés à cabeça, voltou pra cabine dele e pegou um cartão. E aí ele pegou e me deu um cartãozinho e falou, ó, esse cartão aqui é do shopping chamado Corte Inglês. A partir de amanhã você já compra, tira essas roupas, tira o bombo, tira isso aqui. Banho de loja pra chegar. Deu um banho de loja e me mandou, falou, ó, banho de loja, porque senão aqui os caras vão te zoar. Ele falou assim. E a tua maior dificuldade, então, foi isso aí, de entender que você era merecedor daquilo, talvez Muita. Isso atrasou a sua adaptação Muito. e desempenho ali? Atrasou muito a minha adaptação e desempenho. Olha só, ficou E quanto aí, tempo lá? eu no treino comecei a perceber também que no próprio o treino já era muito diferente da forma que eu treinava no Brasil, né? Treino ali no Brasil a gente jogava o bobinho, né? O bobinho Sim. no Brasil sacaneando os caras que tá dentro, os 5 contra 2, o Sim. rondo ali. No Brasil era sacaneando, pô. Lá os caras tudo levando sério. O treinador Sim. cobrando, não pode errar passe aqui, 5 contra 2, imagina Então o treinador orientando o tempo todo. Então eu passei a perceber que eu estava muito atrasado que os jogadores ali. Posse de bola, pressionar. Eu percebi que eu estava muito atrás. E isso me dificultou muito a minha adaptação. E também reconhecer que agora eu estava em um clube grande. Então eu percebi que quem joga em clube grande não pode mais pensar pequeno. Então meu pensamento estava ainda muito pequeno. Poxa, jogador, olhe para um, o Sidorf, olha para o outro, o Raul. Então a minha ficha não tinha caído O muito. Capelo te ajudou em alguma coisa? Não chegou a me ajudar em quase Nessa adaptação, nada. nada. Tá aí, foi contratado, dá resultado. É isso. E aí eu joguei muito pouco, né? Contratação, assinei contrato de 5 anos. Primeiro ano joguei muito pouco. Cheguei em 97, saí em 98. Só que eu estava sendo convocado para a seleção e tinha a Copa, né, de 98. E eu lembro que o Zico que chegou em mim e falou, Zé, o Zico era auxiliar do Zagallo, que foi meu primeiro treinador na seleção, e falou, Zé, sei que você chegou num grande clube agora, você está em fase de adaptação, mas para você ir para a Copa, você vai precisar estar jogando, ter mais minutagem, porque me passou uma lista de uns 5, porque você tem essas concorrências aqui, são seus concorrentes e todos jogam, você vai ter que jogar também. E eu sempre tive o sonho de jogar a Copa do Mundo, né? De chegar na seleção. E aí quando ele me falou isso, eu cheguei no outro dia, falei com o meu empresário na época, seu Juan Figuer. Falei, seu Juan, tô quase 1 ano aqui, não tô jogando. Meu sonho é ir para a Copa, tenho mais 4 anos de contrato aqui. Vamos ver uma possibilidade de voltar para o Brasil, que aí eu vou jogar, a comissão técnica vai me ver e eu vou ter a chance de ir para a Copa. Depois da Copa eu retorno de empréstimo aqui pro Real. Então a gente fez esse planejamento de carreira, fui para a Copa e quando eu voltei não deu nem muito tempo de eu voltar pro clube, porque o Real Madrid me negociou direto com o Leverkusen. Então o Juan só me comunicou, tem uma negociação, é possível que você deva sair do Real, porque o Leverkusen quer te contratar. Então foi a minha transição, saída da Alemanha saída da Espanha para ir para a Alemanha. Eu tive um empréstimo no Brasil para jogar, que na época foi até no Flamengo, joguei 6 meses e aí depois o Leverkusen me comprou, mas eu tive muita dificuldade de adaptação, de estar num nível muito abaixo, tanto mental
quanto de resultados em campo, tanto no treino como no jogo nessa época. Você teve alguma resistência para ir pro Leverkusen ou não? Quando apareceu... Tive porque a minha esposa não queria ir, né? A Luciana não queria ir, ela falou, não, você tá maluco, a Alemanha, frio, o povo... Eu pergunto porque eu pensei o mesmo, cara. Mesma coisa, né? Pensei o mesmo. E aí eu Depois nós dois vivemos... Só que antes de assinar o contrato, ainda numa conversação com o clube, eu perguntei para um jogador que tinha jogado na época lá, como é jogar na Alemanha, que tinha acabado, estava jogando comigo no Flamengo, foi o Júnior Baiano, poxa. Eu perguntei pro Júnior, tem uma possibilidade para a Alemanha, você jogou na Alemanha, como é que é? Ele me chamava de nego velho, falou, nego velho. Toda grande empresa começa com ideia, né? Mas transformar essa ideia em algo que funciona de verdade precisa de propósito. E te fazer chegar lá com tecnologia e inovação é o nosso. Além da nossa expertise em alocação de talentos, também desenvolvemos aplicativos, plataformas e sistemas personalizados que resolvem os problemas reais do seu negócio. Já são mais de 300 empresas que confiaram em nós para crescer através da tecnologia. Da estratégia à entrega. Trabalhamos lado a lado com você, porque a gente entende que a tecnologia só funciona quando ela está a serviço dos seus resultados. Vamos construir juntos? Não vai que é furado. É mesmo? Ou seja, até eu tomar a decisão de assinar o contrato, foi tudo contra, tudo contra. A mulher não queria ir, o Júnior Baiano falou, é frio, o povo é frio, o clima é frio, o povo é frio, você não vai se adaptar. Leverkusen não tem nada, só tem... Nossa, foi... Só que aí eu sempre tive o sonho de jogar na Europa, não tinha triunfado na Espanha, Real Madrid, eu falei, eu vou, cara, e com a coragem, independente do que estão me falando. Eu só falei, a única coisa que eu falei para você confia em mim? Quando eu tirei você da casa dos seus pais, você falou que ia confiar em mim. Você confia em mim? Eu até meti uma pressão nela, você confia em mim? Você trancou sua faculdade para ir morar comigo, você confia em mim? Ela falou, não, confio. Então eu falei, então a gente vai. Vambora. E aí a gente foi com a cara e com a coragem, mas sabendo que ia ser muito difícil, E foi mesmo difícil? Foi difícil, mas eu acho que o que me ajudou muito na minha adaptação, que foi muito boa, eu acho que foi a forma que o Leverkusen me recebeu. Que na época tinha um dirigente chamado Rainer Kalmant, eu acho que você lembra dele. Lembro. Ele montou uma estrutura pra gente que, com certeza, da forma que o clube nos recebeu, isso me ajudou muito para que eu pudesse ter uma adaptação rápida. Então, quando eu cheguei, eu já tinha professor de alemão, o Suen. Quando eu cheguei, eu já tinha o tradutor, que era o seu Heinz. Quando eu cheguei, tinha a Keila, que era a tradutora para a minha esposa. Então, o clube montou uma estrutura que eu me senti muito à vontade, muito acolhido. E isso me ajudou muito na minha adaptação. Foi a melhor fase da tua carreira, Alemanha? Com Você passou certeza. por Bayern de Munique também, mas ali foi o momento mais importante da tua... Com certeza, foi. Eu aprendi com aquele país, serei eternamente grato. Por que você acha que foi ali na Alemanha onde tudo aconteceu, Zé? Eu acho que por duas questões. Eu acho que a mentalidade alemã me fez ser uma pessoa melhor. Extrair o máximo de mim. Eu acho que extrair o máximo de mim foi ter subido o nível e ter ido para um nível acima, tipo, jogar no Bayern de Munique numa época de afirmação, para mim era uma fase de realização pessoal que eu queria jogar uma Copa do Mundo como titular. Isso era um desejo muito pessoal meu. Eu queria jogar. Em 98 eu fui, entrei em 2 jogos, mas eu queria jogar, eu queria buscar o meu espaço. E na melhor fase da minha carreira, eu fui preterido pelo treinador. Ou seja,
melhor fase de carreira foi 2001, 2002, Aham. onde o Leverkusen chegou na final da Champions, que perdeu pro Real Aquele Madrid, golaço do do Zidane. Zidane, e foi por conta da minha grande temporada o Bayern de Munique me comprou. Aham. Então, quando eu não fui convocado na minha melhor fase pelo Filipão, Copa de 2002, Sim. caiu meu mundo. Eu fiquei muito mal, tipo, nem assisti a Copa, não vi nada, fiquei mal, vivi o meu luto ali. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber que ficar no estado que eu tava, eu não iria ter performance no nível que eu cheguei, porque Bayern de Munique, jogar em clube assim, jogou Juventus, clube assim, são 22 negros de seleção, Sim. todo mundo quer jogar Sim. para ir para a seleção. Então, para mim ali, quando eu chego nesse nível, foi um momento assim onde eu tinha que buscar as melhores estratégias para performar. Eu tinha que performar para buscar o meu espaço na seleção, porque estatisticamente é muito difícil um jogador que não fez parte de tipo uma geração ou uma seleção que foi campeã num ano e você não fez parte, você chegar depois de 4. Então eu não participei do time vencedor. Então eu tinha ainda mais 4 anos para buscar e chegando para jogar em um clube que só tinha jogador de seleção. Sim. Então foi um momento assim de mais afirmação, de mais crescimento e também o que mais me motivou em realizar o meu sonho. Eu acho que essa fase para mim foi... Qual foi o maior ensinamento que você leva da cultura alemã assim para sua vida? Que você aprendeu lá e que você leva para sua vida todos os dias? O melhor ensinamento, É, rapaz, o eu maior tive deles. vários ali. Teve vários, imagino. Tem algum que se destacou? Eu fui muito confrontado naquele país ali também. Eu cheguei lá jovem, com 21 anos. Enfim, foram muitas situações, né, que no meu caso me ajudou. Vinha de um sistema onde eu era bajulado aqui por ser o destaque dos Sim. times onde eu passei. E lá era choque, confrontado, né? De realmente... Só mais um. Isso, de respeitar as regras. Não que eu fazia por maldade, mas você não valoriza tanto porque segue, tá dando resultado dentro de campo, né? Muitas situações são relevadas e todos nós precisamos de educação, né? E na Alemanha, então, eu fui confrontado, cara, e saí de lá uma pessoa, um ser humano muito melhor. Eu não sei se para você teve algo assim específico da cultura alemã que você leva para a vida. Assim. Eu acho que se eu fosse apontar um, seria, eu acho que eu aprendi muito assim. Não é que eu aprendi, mas eu acho que isso me ajudou em vários aspectos. Eu acho que ter disciplina, eu acho que é disciplina. A disciplina de cumprir horário, a disciplina de você entender o esquema tático do treinador e você cumprir aquilo que ele está te pedindo. Eu acho que a disciplina também de você respeitar o teu companheiro, mesmo às vezes você não jogando, né? Eu acho que a disciplina alemã, eu acho que ela me ajudou em vários aspectos. Limpar a chuteira, lá tinha riso. Coisa simples que parece, mas... Isso aí. Entregar a chuteira normalmente o jogador aqui, porque, mais uma vez, nós somos acostumados a esse sistema, né? Você entrega a chuteira pro roupeiro, ele te entrega limpa lá. Fui entregar pro roupeiro, ele... a torneira, a escova ali. Vai lavar a tua chuteira. Situações que no começo nos confrontam, mas depois você fala, é isso, cara. Eu acho que são atitudes que fazem com que a gente esteja sempre na posição de humildade, né? E respeitando todos que estão ao nosso redor. Mas eu falei de aprendizados que você teve na Alemanha, eu quero saber um aprendizado que você teve na Portuguesa, cara, no seu começo, os desafios que você teve e algo que você tenha passado nesse começo de carreira que fez com que você se tornasse o Zé Roberto, que você se tornou uma referência, passando por esses clubes, os maiores clubes do mundo. Teve algo em específico assim que você viveu e aprendeu nesse começo de processo que você leva? Teve vários. Eu acho que um aprendizado que me ajudou, assim, me direcionar para onde eu queria ir
Eu acho que foi ter feito boas escolhas, as melhores talvez, de me aproximar de jogadores que tinha resultados melhores que o meu e que eram referências dentro do clube. Então, quando você é novo e que você começa a ganhar dinheiro e que você começa a ter fama, é natural o cara se deslumbrar. Então, a primeira luzinha que acendeu do meu deslumbro, de ter deslumbrado quando eu comecei a me destacar na Portuguesa, foi ter comprado um carro igual do maior ídolo do clube, que era o Denner, em vez de comprar a casa da minha mãe que morava de aluguel. Então, quando eu cometo esse erro, que é normal, a gente, somos jovens, a gente passa por essas fases e o erro nos molda. Errar faz parte, é bom errar. Sim. Então, eu acho que esse erro, esse primeiro erro que eu tive, através dele, um jogador chamou a minha atenção, que é o jogador mais antigo do clube, que era o capitão. O capitão virou para mim e falou, me chamou até de garoto, vem cá, você comprou esse carro, mas você já tem a tua casa própria? Quando ele só me fez essa pergunta, eu falei, rapaz... Quem era? O capitão. Né? Ah, o capitão. É verdade. Já era o nome dele, mas ele era o capitão do time também. Do time e o apelido Capitão. Hollywood o nome dele. Hollywood o nome do capitão. E quando ele me falou isso, eu falei, rapaz, o capitão tá certo. Poxa, minha mãe ia aluguel lá e eu com um Mitsubishi do ano aqui, dando um rolê. E eu falei, rapaz, e eu fui dormir com a consciência pesada e todos os dias eu com o carro... E eu falei, cara, eu preciso... Aí chegou um momento que eu tomei a decisão. E ele me aconselhava o tempo todo. Tipo, moleque, que você começava a correr, dar as voltas lá atrás. Ele falou, não, vem aqui pra frente. Você não pode estar correndo lá atrás. Você é novo, vem pra frente. Me levava pra frente, me aconselhava, me mostrava os caminhos. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados na Portuguesa foi ter caminhado com jogadores que tinha mais resultado do que eu. Porque chegou uma fase do deslumbre que eu estava caminhando com outros jogadores que só queriam, terminava jogo, festa, queria gastar aquilo que não estava muito dentro do orçamento, né? Ficava pagando dívida. Eu lembro que na época eu não tinha assim, primeiro contrato, você tem que fazer contas, né? Então eu saía com alguns dos jogadores e a primeira coisa que a gente comprava na época queria comprar roupa, queria comprar carro. Então é muito eu acho que mentalidade, convivência, fazer as melhores escolhas. Eu acho que isso me ajudou muito a direcionar o meu caminho, a ter assim a plena certeza de onde eu queria chegar. Eu acho que esse aprendizado de ter caminhado com atletas melhores do que eu me ajudou muito nesse processo. Foi intencional da sua parte disso, de procurar essas conversas, esse aprendizado com esses jogadores mais assim, exemplos ou alguém? Não, foi natural, foi natural. Porque eu subi pro profissional, eu subi muito novo, né? Com 18 para 19 ali, já no profissional. E eu sempre, eu nasci e cresci basicamente só com a minha mãe, né, Diego? Então eu senti muita falta, assim, desse lado paterno, do meu pai mais presente, né? Minha mãe que me levava nos jogos, nos treinos, né? Na escolinha Pequeninos do Jockey. Foi minha mãe que fez minha inscrição na Portuguesa para me fazer a peneira. A minha mãe era a minha maior incentivadora, ela que tirava a mistura de casa para me dar, para pegar o meio de transporte, né, a condução, metrô, ônibus. Então eu senti muita falta do meu pai. Então quando eu subo pro profissional e que eu tô no meio ali de atletas mais velhos do que eu, então me aproximo mais deles por conta dessa falta, por conta desse acompanhamento que eu nunca tive. Então foi natural muito por conta desse processo que eu vivenciei basicamente a minha infância ali
a minha juventude, minha infância sem essa referência de pai. O que você acha dos nossos jovens atletas hoje? Estão no caminho certo? Eu sei que tem uma diferença de um para o outro, mas como um todo, como você vê a juventude do nosso futebol? Eu acho que a nossa juventude é uma juventude muito talentosa. A gente tem muitos jovens talentosos, né? Com muito potencial. Uhum. Só que eu costumo dizer que hoje em dia, né? Eu acho que só talento não basta. Só com talento, só ele, hoje você não realiza, às vezes, o sonho, não chega no nível que você deseja. Eu acho que esses jovens, eles têm muito potencial, mas eu acho que a mentalidade de muitos, se não mudarem o processo, eu acho que vão acabar ficando no meio do caminho. E a mentalidade que eu falo é a mentalidade de alguém que reconhece, tipo, que tem um propósito de vida, né? Hoje em dia é difícil você ter um jovem que tem um propósito de vida. Ele está vivenciando o momento dele e quem vivencia só o momento acaba fazendo só aquilo que ele se propôs fazer momentaneamente. Ele não tem mais a visão de, tipo, poucos têm essa visão de concluir, de ter uma carreira vitoriosa. E a gente, você sabe, alguns acabaram desperdiçando esse talento por não pensar assim. Então acabaram mudando valores, né? E isso pode ser um preço muito alto a ser pago. Você teve algum treinador que te ajudou nesse processo, assim, que fez a diferença na tua vida, nessa parte da juventude? Eu tive um treinador alemão. Já no Leverkusen? No Leverkusen, alemão. Esse treinador, para mim, foi um dos melhores que eu já tive. Um dos melhores, estaria no teu top 3 aí de treinadores. Top 3. Só que no meu início, eu tive o presidente da escolinha do Pequeninos do Jockey, que também era treinador. Era presidente, era nosso treinador. E era como se fosse meu pai também, que era o seu Guimarães. Poxa, seu Guimarães. Quando eu falo do seu Guimarães, eu lembro dos puxão de orelha que ele me dava, porque... O primeiro a te confrontar ali nesse meio do futebol. E foi através dele que eu aprendi sobre assim, na essência mesmo, que eu aprendi sobre ter disciplina. Olha porque só. para mim jogar no Pequeninos do Jockey, você tinha que pagar mensalidade, eu não tinha condições. Nasci, cresci família pobre, periferia, e ele viu que eu tinha talento e ele colocou as condições. Você não paga, mas você precisa ter disciplina. Aqui você vai ter que chegar no horário, não vai poder falar palavrão e ter boas notas. Então, as condições que ele passou para mim fez com que eu fosse em busca da disciplina. E ele me levava várias vezes para casa dele, porque eu tinha dinheiro para ir treinar só no sábado, no domingo não. Então a gente treinava sábado e tinha que voltar na escolinha para jogar no domingo. E os dias que eu não tinha o dinheiro para voltar no domingo, ele me levava para casa dele. E aí na casa dele eu aprendia o que era, tipo, você levanta, você toma um café e você pega a sua xícara e você coloca na pia, você não deixa na mesa. E através dessa convivência com ele, eu aprendi que você levanta da tua cama, você dobra o cobertor e você coloca em cima da cama. Você não levanta e deixa tudo jogado. E com ele, a única coisa que eu não aprendi com ele foi de mijar na cama e esconder que eu mijei na cama. Porque eu mijei na cama, de várias vezes. Isso aí ele não conseguiu te ajudar, como é que ele chama? Seu Guimarães. Só isso aí com o seu Guimarães. Não, porque uma vez que eu mijei na cama, o que eu fiz? Eu peguei o lençol, corri na janela e morava num prédio e eu joguei
No outro dia ele falou, você jogou o lençol, só que o colchão ficou molhado de mijo. Falta estratégia, falta estratégia. Não faz mais isso, você nunca mais vai, senão você nunca mais vai dormir aqui na minha casa. Então, são detalhes, Diego, que de repente eu poderia aprender isso na minha casa, mas a minha mãe era ausente porque ela tinha que trabalhar em 2 empregos. Meu pai saiu de casa, então o seu Guimarães foi uma peça fundamental. Sabe que isso é muito importante, cara, falar sobre isso, porque assim, as pessoas às vezes veem a disciplina como algo muito complexo. Eu tive dificuldade de entender isso na minha vida, mas entendi. Quando fala 1 minuto atrasado, 1 minuto é atraso, seja 1, 10 ou 20 minutos. Se você tem que andar com o meião levantado, como eu já peguei na Alemanha, você tem que jogar meia levantada, não pode baixar a meia, a camisa para dentro. Você tem que pegar a tua roupa e colocar dentro do cesto. Lavar tua chuteira, e nós estamos nesse meio que muitas vezes é bajulado, começa com as pequenas coisas, levanta da mesa, leva teu prato, não, mas normalmente tem outras pessoas fazendo aquilo, te servindo, então a disciplina ela começou aí. As pessoas estão pensando em acordar às 6 horas da manhã e treinar 3 horas seguidas e controlar a alimentação. Cara, vai chegar lá, mas construa tua disciplina com pequenos hábitos. É isso aí. E lá, acho que pessoas que entendem isso, o seu Guimarães que entendem, lá, como eu falei, na Alemanha fazem isso, é que vai te fazendo uma pessoa disciplinada. Então não tem, isso é muito pequeno para chamar de disciplina, não. Isso, a disciplina, ela tá justamente aí, né, Zé? Basicamente isso. E você falou você entrou num ponto que isso que você falou sobre rotina, é ela que te desenvolve, é ela que te capacita, é ela que te faz ser uma pessoa melhor. É a rotina, né? É a rotina, desde que você entenda que, poxa, você ter uma rotina é você ter um foco, um propósito de vida, é você ter... são coisas básicas, né? Que te desenvolve. Então, o que vai te capacitar em chegar aonde você deseja, em ser melhor o que você é hoje, são as suas rotinas. É isso mesmo. Zé, o que dá mais... Jogou final de Champions League, final de Libertadores. O que dá mais frio na barriga? Final de Champions, final de Libertadores ou andar de elevador? Fala pra gente que tá acompanhando aqui, Zé. Hoje andar de elevador hoje. O homem subir a escada, sobe e desce. É por isso que ele tá assim, ó. Já treina pra caramba. Não anda de elevador, sobe e desce escada. Já fica a dica. De onde veio isso aí, mano? Já fala pra mim. Já. Sempre foi assim? As escadas já faz parte da minha rotina. Nunca foi, não, poxa. Nunca foi. Subir escada hoje, descer escada, não entrar em elevador. Rapaz, eu fiquei preso uma vez e gerou um trauminha. Não que eu não ande, eu ando, mas lotado do jeito que eu fiquei preso uma vez. Foi até na seleção. Lembra? Você sabe, seleção, sempre quando chega, agora eu não sei como é que funciona, mas na época... Agora eu não sei, faz tempo que eu não vou nos jogos. Mas na época, lembra que a gente chegava... É que a sua geração, você pegou também uns caras top, mas na minha... A minha primeira convocação, você tava na seleção brasileira. Você lembra, nós jogamos um amistoso contra o México. E, porra, tava, caraca, mano, não vi que essa seleção desse jeito, eu não sabia se eu ficava mais feliz. Aí tu... E aí, beleza, garoto? Tranquilo, pô. Aí começou a comer ali do meu lado, nem sei se você lembra disso. Não, pô, que é legal, galera boa, fica sossegado. Aí começou a falar de você e falou, não, é que eu tenho aqui, quando faz alguma coisa, não sei se eu falei de brinco, alguma coisa. Não, quando eu coloco aqui, faz um caroço, bota a mão pra você ver. Aí botei aqui, você... Falei, tá maluco, pô? Primeira vez que eu te vi, que esse negócio é palhaçada. Mas ali, queira ou não, já ajuda pra quebrar um pouco o clima. Certeza, você já devia pensar, esse moleque tá nervoso pra caralho. E eu tava no lanche aqui, ó, que nós estátua. Não, você tá é doido, pô, minha primeira convocação, eu concentrei com o Mauro Silva, pô, me colocaram o Mauro Silva no quarto, pô. Caraca, o cara... E minha primeira convocação, 95. O cara tem vergonha até de respirar, né? Não, eu tava com vergonha de jantar com os caras, pô. Aí, e nessa convocação ainda, você extraíra, você fazia parte disso também. Eu cheguei no ônibus já mais cedo, né? Todo mundo, pô, tinha que estar 3 horas, 12h30. Cheguei lá, olhei... Falei,
onde eu posso sentar aí, não sei o quê. Aí tinha uma galerinha ali, não, pode sentar aí, pô, aí é de boa. Aí tá livre. Fui lá e sentei, terceiro banco, de trás pra frente, fiquei na janelinha ali. Vai chegando, chega, preenche quase o ônibus inteiro. Falei, cadê o homem, né? Ronaldo, fenômeno, cadê ele? Vem pra lá e cai a multidão. Falei, cara, tem esse banco e tem mais um lá na frente. Não é possível que esses caras fizeram isso comigo. Quando entra o homem em campo, olha no ônibus, olhou pra mim e falou, aquele jeito dele, pô, juvenil. É brincadeira. Primeira vez, tu quer sentar no meu, tu nunca mais vai voltar pra cá, pô. E eu já se levando suando, falei, não, presidente, pelo amor de Deus. E o Zé, você, o Roberto Carlos, os caras rachando o bico. Eu falei, pô, mas é o tipo de coisa que acontece que acaba de alguma forma quebrando o gelo também, né, Zé? Com certeza, ainda mais quando o cara é novo, né? Quando Sentei o cara é no novo, lugar do Ronaldo Fenômeno. E você gerando, você tendo essas brincadeiras, te deixa mais leve, né? Você fica na manhã. E esses caras que pra mim foram de outro planeta, por exemplo, o Ronaldo, Roberto, Ronaldinho Gaúcho, quando eu fiquei preso, a convocação era esses caras. E quando a gente chegava no, tipo, jogar eliminatórias, eu lembro que eu fiquei preso no elevador na Colômbia. E a gente entra por trás não entra pela recepção, vai por trás, e os seguranças locais, junto com os seguranças da seção, vai levando quem vai chegando primeiro, colocando dentro do elevador e vai subindo, coloca e sobe. Eu lembro que subiu, encheu, até o talo, não tinha ninguém, parecia que a gente não tinha cabecinha, parecia que a gente estava na piscina, e entrou dois seguranças do hotel, os caras gigantes. Quando eles entraram, fechou a porta, o elevador ameaçou 2 vezes assim que ia subir, desceu. Bluf. Quando desceu o elevador, cara, eu lembro que começou assim, todo mundo um olhar pro outro, aquele desespero. E aí o Júlio César, eu lembro que o Júlio goleiro tava com a gente, o Júlio começou, cara, tirou a camisa e falou, eu não tô conseguindo respirar, eu vou desmaiar. E eu ali dentro tentando ficar mais de boa. E aí eu fui a segunda pessoa que falei, cara, eu também. E aí todo mundo, tá ruim, começaram a gritar e forçaram a porta, abriram a porta. Quando abriram a porta, tinha uma parede na metade, assim, ó. Tipo, do chão, parede. Mas tinha um vão ainda. Um vãozinho. Quando apareceu esse vão, os caras deixou eu sair no desespero pra sair. Os segurança se colocaram, os dois ficaram na porta. Não sai, porque senão vocês vão... Isso pode voltar e fechar vocês, pode acontecer alguma coisa, rapaz. Eu lembro que acho que eu fui o primeiro a dar voadora neles, num dos segurança, pra sair. Aí eles saíram, todo mundo pegou ele, bateu, todo mundo foi saindo. Depois desse dia, Diegão, nunca mais elevador cheio. Puder subir 150 andares. Não, 150 eu tô subindo 150 andares, cara. Mas... Zé, nós falamos de capitão, de treinadores. Quando chegou o momento que você também se viu como um capitão, como um líder, assim como um treinador também faz, qual foi o momento da tua carreira que você teve a consciência em relação à sua responsabilidade como líder? Eu acho que esse momento foi no meu último ano, na minha primeira passagem no Bayern de Munique. O Ottmar Hitzfeld era o treinador e em alguns jogos ele começou a me colocar de capitão ali. Ele já tinha percebido que eu estava falando já bem o alemão, então já conseguia me comunicar. E ele me via ali como um dos jogadores mais antigos do clube, já pronto para exercer esse papel no clube, no time. Então, quantos anos ali, Zé? Ali no Bayern, nesse momento eu estava com 20... 27, 28. Bagagem. Mais ou menos, Bagagem. E o que é a liderança para você, Zé? Eu costumo dizer que o verdadeiro líder, Diego, é aquele que faz pessoas comuns atingir resultados extraordinários. Eu acho que esse é o papel do verdadeiro líder, né? Uhum. É aquele cara que instrua, é aquele cara que mesmo sem estar usando a faixa de capitão, eu acho que o exemplo dele fala
por si próprio, né? Ser líder é extrair o máximo dos teus liderados, mesmo sem estar com a faixa de capitão no braço. Eu acho que é isso. E de tantos líderes que... Líderes não, capitão, né? Que do capitão para realmente o líder existe um abismo, na minha opinião. Por que você acha que muitos capitães nunca se tornam um líder? Eu acho que Tem algum erro comum que você vê? Eu acho que alguns assim têm muito muita questão, eu acho, de mentalidade, né? Você quando coloca uma faixa de capitão no braço e você passa a exercer aquela função, alguns acham que são o dono do mundo, né? Acha que a faixa te coloca num patamar onde ninguém mais pode chegar. Eu acho que aí é que está o grande erro. O grande erro. Muito bom. Eu acho que é aí que está o grande erro. E aí eu vou nessa linha que para você ser capitão, um grande líder, você não precisa usar faixa. Basta ter o bom exemplo, né? E eu já tive alguns capitães que, os caras colocavam a faixa de capitão, se transformava. Você não podia falar com o cara dentro de campo. Ele, às vezes, achava que tinha mais autoridade que o próprio treinador. Sim. E aí é onde está o grande erro. O grande erro. E a diferença desses capitães, né? Que tem essa mentalidade que acha que usar faixa é você ser o dono do mundo. A diferença é quando você, mesmo sem faixa, você, através da liderança, que é o exemplo que você coloca no dia a dia ali no clube ou na própria empresa, eu acho que isso é o que faz a diferença, porque os liderados ou as pessoas que caminham com você, ele passa a te admirar pelos seus exemplos, né? Então, isso para mim é o grande diferencial e faz muita diferença. Você sempre se destacou também pela sua versatilidade. Algumas posições, lateral esquerdo, meia, segundo volante, primeiro também já jogou? Já, né? Já. Primeiro. Então, primeiro, segundo, meia, lateral esquerdo, pelo menos 4 posições aí já falamos. O que fazia do Zé tão versátil? Como era a sua forma de pensar na hora dessa mudança? O que você focar? Bom, vou para uma nova posição. Um novo emprego, que seja, né? Fazendo sempre esse paralelo com o mundo empresarial. Onde eu foco para dar resultado rápido ali? Como você pensava nisso? Eu pensava em antecipar a fila, a versatilidade. A minha versatilidade, ela aconteceu em antecipar a fila. Antecipar a fila que gerou em mim, em ser, que me fez ser um jogador versátil, foi por conta da peneira que eu fui fazer na Portuguesa, que minha mãe me levou. E aí, quando eu chego na peneira, 500 moleque para fazer o teste e eu, primeira vez. E aí, quando eu chego, abre o portão e todo mundo corre e eu tô caminhando. Tô meio que sem entender, mas tô lá. Só que quando eu chego na frente, tem as placas na frente, o campo, tem as placas goleiro, lateral direito, zagueiro direito, zagueiro esquerdo, volante, meia esquerda, atacante beirada, atacante... Tinha as filas. Na época eu era meia. Jogava na rua de meia, jogava no time do bairro de meia. Joguei na escola pequena do jogo, era meia, era ponta. Então fui pra peneira de meia, minha posição. Quando eu chego lá, as 2 filas maiores era meia e atacante. Eu cheguei às 2 da tarde, eu falei, se eu entrar nessa fila aí, não vou chegar só meia-noite em casa. Então comecei a olhar para as menores filas. Fui para goleiro, tava pequena, falei, caramba, o tamanho dos moleques, como é que eu vou fazer peneira? Nunca peguei no gol, não vou de goleiro. Lateral direito... Pô, mas avaliou e não gol. Não, lateral direito, comecei a avaliar. Tava disposto a vencer de qualquer jeito. Eu saí cedo, Diego. Eu não tinha nem almoçado, pô. E eu queria ter ido embora. Eu falei pra minha mãe,
vamos embora porque não almoçamos, cara. Até agora eu não vou... Isso foi algo seu também. Tua mãe não falou, vai onde tiver menos fila. Não, Não. foi uma parada tua. Tu Não olhou, foi, não, meu. Eu falei, não é possível que eu vou jogar como meia. Eu vou. Até porque também eu queria ir embora logo, né? Fazer e ir embora. Fui muito também pela insistência da minha mãe. E aí eu falei, lateral direito não dá. Sou canhoto, pé direito, sem chance. Zagueiro, os molecão alto. Volante, os baixinhos troncudinho, eu falei, cara, vou nessa fila aqui que pra mim, vai dar pra mim jogar e eu sou canhoto, não sou muito da marcação, mas eu vou nela lateral. Fui de lateral na peneira. Então, quando eu vou de lateral na peneira, eu vou com a decisão de que eu vou fazer a avaliação. Eu vou decidido. Então, a minha decisão de ter jogado na lateral foi por conta da fila ser melhor. E aí ter jogado de lateral ali, cara, me desenvolveu muita coisa em mim, porque eu não sabia, até então eu não sabia que eu podia jogar de lateral. Aí eu fiz a peneira, não passei na peneira, fui embora, minha mãe foi reclamar com o treinador, e aí o treinador me escreveu, tipo, foi reclamar, falava, não é justo, chegamos aqui meio-dia, eu pedi pro meu patrão me liberar para trazer meu filho, olhar os meninos correr aí 10 minutos, não é justo. De longe eu tô ouvindo minha mãe. Aí eu vi que o treinador notou meu nome e falou, pede pro teu filho voltar daqui um mês, porque a seletiva vai ser menor, vai dar pra gente avaliar. E o treinador me colocou como lateral. E aí eu fui voltando, fui passando com o tempo, e tudo de lateral. E aí, quando eu começo a jogar na Portuguesa de lateral, e que eu tive a sacada de falar com o Candinho para me colocar de meia, foi basicamente onde eu aprendi e eu me desenvolvi, me capacitei e entendi que eu tinha condições de jogar não só em uma posição. Então eu comecei a jogar, e isso foi muito por conta do desafio lá atrás. A maioria teria desistido, ou entraria na fila, ia jogar só à noite, ou teria ido para casa. Para mim, eu teria ido para casa. Olhando para a filha, eu teria ido para casa. Eu só não fui para casa porque a minha mãe estava comigo. Então, dentro da nossa jornada, do nosso processo, a gente vai precisar sempre ter alguém que nos incentive. Até porque vai ter momentos que a gente vai desistir, como você também deve ter pensado em desistir várias vezes. Só que essas pessoas estarem mais próximas e sendo basicamente o nosso guia, ou essas pessoas sendo para nós, ou nós hoje sendo para quem seja, faz toda a diferença. E essa diferença foi por conta da filha e por ter tido minha mãe me acompanhando o tempo todo. Isso aí para mim foi transformador. Muito bom, Zé. Como você vê essa competitividade entre Palmeiras e Flamengo? Essa competitividade ela já acontece já tem um tempo, né? Eu acho que as duas equipes, pelo menos para mim, que não posso dizer que se reinventaram, mas se organizaram de uma forma bem diferente das demais equipes. E quando eu cheguei no Palmeiras, cheguei nessa transformação 2015 ali, e eu lembro que ali o primeiro os clubes que se confrontavam ali, que brigava pelos títulos, na minha época, quando cheguei 15, era o Santos. E depois de alguns anos, pro Palmeiras, assim, a equipe que tá batendo de frente, que vai brigar com o Palmeiras por títulos, é o Flamengo. E eu acho que tá 50-50, tanto final da Libertadores, eu acho que até as últimas rodadas do brasileiro. Você acha que quando o Abel sair do Palmeiras, o Palmeiras vai continuar sendo vencedor como está sendo? Se achar um treinador com a capacidade que ele tem, não de ser só treinador, mas de gerenciar pessoas. E aí você viu... Aí eu entro na linha
Não sei o que você acha, a gente tá partindo pro final, mas eu lembrei disso hoje. Eu lembrei agora, pô, não sei se você concorda comigo. Mas ontem teve um debate no fórum dos treinadores, cara, teve 2 treinadores que meteu o pau. Meteu o pau no treinador atual, foi constrangedor. Cobrança, né? Fazendo cobrança de que o treinador da seleção tem que ser brasileiro ou que os clubes precisam ter uma classe que ficou muito para trás, né? Não se reinventaram, não se capacitaram, não evoluíram. Claro, não vamos generalizar, mas quando eu vejo essas coisas, cara, é até constrangedor, né? Para ver um treinador com a grandeza que tem o Ancelotti, ter a carreira que ele teve, ser confrontado da forma que ele foi ontem, né? Então, eu acho que quando a gente fala de treinador, que a tua pergunta sobre o Abel, a gente precisa ter treinadores que não seja, hoje em dia, que não seja só treinador, que não entenda somente de tática. O treinador hoje, ele tem que se modernizar, ele tem que se atualizar e ele tem que ser um treinador que sabe fazer, né, gestão de pessoas e não precisa, independente de idade. A gente vê o grande trabalho que está fazendo o Felipe Luiz em tão pouco tempo de carreira. Então é um cara que estudou, é um cara preparado, apesar da pouca idade, tempo de carreira, mas é gestor de pessoas. Ele jogou com a maioria dos jogadores e ele sabe fazer essa gestão. E o grande diferencial, eu acho que no Flamengo é isso também, porque são as 2 equipes que têm mais elenco, e o elenco você tem que saber trabalhar com o elenco. Qual é o percentual de importância do treinador dentro, se você fosse colocar um percentual, 30, 40, 50, 80, dentro desse processo de uma equipe vencedora? Cara, eu acho que hoje em dia eu colocaria ali uns 60, cara. 60. 60 para 70%. Eu acho que o treinador faz muita diferença. Muita diferença, né, Zé? Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia que... Hoje a pressão é muito grande, né? Pro atleta, pro treinador, enfim, para quem hoje exerce sua profissão, né? Hoje tá tudo muito exposto. Então, o dia a dia, o jogador, ele já tá debaixo de pressão, porque ele precisa levar resultado, precisa buscar o espaço dele no clube, precisa combater torcedores que dia que ganha você é herói, dia que perde você não presta para nada. Então é muito importante você ter treinadores que saibam fazer essa gestão de pessoas dentro do clube, dentro ali de um processo que hoje, se os atletas não estiverem 100% mentalmente, não é só físico. Hoje é muito também essa parte mental. Concordo contigo. Você se arrepende de algo na sua carreira, na sua vida? Rapaz, arrependimento, não tenho nenhum não, viu, Diego? Não tenho. Algum erro que te marcou, um erro que te trouxe um grande aprendizado, tirando aquele do carro, algum momento que você errou e falou, caramba, esse erro aqui, depois de anos, entendeu que te... A gente erra muito, a gente moldou. Erra sempre, cara, a gente errar faz parte, errar nos capacita muito. Cara, erro eu já tive vários, agora específico, um erro. Eu costumo falar com as pessoas o erro de quando eu saí da Juventus. Eu fui para a Juventus, assinei 4 anos de contrato, depois de um ano chegou um treinador que jogava sem meia. No número 10 do meu time não existe. Eu falei, quer saber? Então eu vou embora daqui. E aí eu vou embora, poderia ter seguido, ficado mais 1, 2 anos ali, um clube que eu sempre quis jogar. Mas isso foi servir para mim depois lá no Flamengo, onde eu estava numa posição muito desconfortável, que eu falei, não, dessa vez eu vou até o fim. Aquele erro lá da Juventus eu não vou cometer de novo. E foi algo que me ensinou bastante.
na minha vida. Sim, Eu não sei se sim. em algum momento da sua vida, tanto profissional quanto pessoal, se aconteceu algum erro que ajudou a ser quem você é hoje. Rapaz, profissional, na minha profissão ali na carreira, um erro. Talvez eu destacaria, eu acho que esse erro que eu cometi ali no início, né? De ter tomado a decisão ali de ao invés de realizar o sonho, né, da minha mãe ali, casa própria, eu acabei realizando primeiro o meu, sendo que eu acho que teria que ter sido dela, né? De ter comprado um carro numa época que para mim não fez nenhuma diferença. A diferença foi de ter colocado ela na casa própria, onde ela sempre trabalhou muito para um dia poder ter. Então acho que o erro de ter, sei lá, comprado esse carro nessa época, eu acho que foi um erro. E com certeza esses erros, tantos, né, que nós cometemos, faz com que a gente construa a história vitoriosa, né, Zé, que nós temos hoje, que você traz através das suas palestras. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Tanto da palestra quanto do ZR11 Experience, não é isso? Fala pra gente mais sobre isso aí. O ZR11 Experience é um método de treino que eu desenvolvi com um treinador meu, assim, para capacitar talentos, né? Jogadores jovens, atletas juvenis ali de 12 a 14 anos, trazendo mais próximo num espaço que eu tenho e que já era algo que eu queria fazer desde quando eu jogava e hoje eu estou colocando em prática, podendo Legal. capacitar, ajudar esses garotos. Então, os R11 Experiência, a gente faz sempre essa experiência, traz os jovens junto com os pais para o meu espaço onde eu moro, que eu tenho ali o campo para treiná-los e a prática eu faço junto com eles. Tenho o meu personal que juntos desenvolvemos o treino e eu faço o treino junto. E isso que é muito legal, você que um dia, ou que é uma referência para os meninos, né, fã, poder dividir o campo, poder orientar, poder passar. Dar a mão e fazer junto, né, Zé? Isso são Legal. experiências incríveis que eles têm quando eles estão ali com a gente. Então isso eu costumo dizer que é basicamente o legado, né? O legado a gente não consegue precificar, mas a gente consegue passar. Com certeza. E essa experiência para mim é uma experiência incrível e eu gosto muito de fazer com eles. E a palestra é basicamente a minha história, né? A minha palestra ali, o nome da palestra, piloto minha, é As Estratégias da Alta Performance, desenvolvendo desempenho extraordinário, né? Muito bom. Então, quando você usa ao seu favor a estratégia de performar, porque performance ela serve para todo mundo, não serve só para nós que exercemos nossa profissão, atletas, ela serve para qualquer área. Desde que você tenha as melhores estratégias. Eu falo de alguns pilares que para mim foram importantes ter eles muito bem fundamentado para que eu pudesse, ou para que eu continue tendo grandes resultados, que é um pouquinho da constância, é um dos pilares. Então, Muito assim, o que eu mais gosto de fazer hoje, com certeza, é a minha palestra, porque ela me transformou dentro dos meus processos, na minha jornada, e essa transformação, esses ensinamentos eu consigo levar para a vida das outras pessoas, e eu acho que, para mim, isso é o mais importante, você poder passar a tua mentalidade e levar essa transformação para a vida das Somos todos outras atletas, pessoas. né, Zé? Independente do segmento que estamos, somos todos atletas. aí. Eu acredito que a mentalidade do atleta, da resiliência, da coragem, da estratégia, tudo isso faz com que você se torne imbatível, né, cara? Então eu concordo muito, sou apaixonado também por isso. Parabéns, cara, por tudo que você tem feito. Aliás, quem quiser saber do ZR11 Experience, tá aí ó, o QR Code na tela, vai lá conhecer, que com certeza vai ser uma experiência de fato, com muito aprendizado e muito rico. E eu quero te agradecer mais uma vez, te parabenizar. Verdade, essa resenha irmão. aqui, ela vai continuar, como sempre. Obrigado pelo seu tempo, os ensinamentos aí também. Em breve estaremos juntos. Eu quero te entregar isso aqui, ó. Monstrão aí, sim. Zé, o nosso 10 e faixa.
Eita, top. Com certeza, como um atleta, pela postura, não só como profissional, mas como ser humano também. Você é o nosso escolhido aqui como 10 e Obrigado, faixa. Eu quero saber na tua vida, Zé, quem é o 10 e faixa da sua vida? Ah, com certeza 10 e faixa da minha vida é a minha mãe, né? Eu acho que não teria outra pessoa, porque foi ela que me capacitou em ser o que eu me tornei, basicamente. Eu uso muito na minha palestra uma frase que ela sempre me falava, para mim e para os meus filhos, para mim e para os meus irmãos. E eu hoje falo para os meus filhos que a vontade de se preparar deve ser maior que a vontade de vencer. Vencer será consequência de uma boa preparação. Essa frase da minha mãe foi que me preparou e que trouxe transformação. E eu sei que tiveram também na tua carreira pessoas importantes que gerou também, que trouxe essa transformação e que hoje você leva para a vida das outras pessoas. Te trouxe uma lembrança também. Essa lembrança para mim, Diegão, é do clube que eu joguei mais tempo na minha carreira. Aí, E essa camisa para mim tem uma representatividade muito grande por conta. Quantos jogos, quantos títulos é? Fala aí pra gente. Rapaz, jogos assim, sou meio ruim de memória. São muitos, Mas né? Jesus teve umas Copa da Alemanha e Bundesliga Espetáculo, também. Muito obrigado, muito Guardar obrigado. de recordação nossa, eu que agradeço, poxa. Pô, de Alemanha, tua, dos duelos que sempre foram equilibrados e muito positivos. Te agradecer, Obrigado. parabenizar, que você continue sendo essa referência aí Obrigado, também nesse novo ciclo. Nascemos de novo, muita coisa legal para isso fazer. aí. Conta comigo sempre. Tá aqui, Top. teu 10. Vai pro memorial. Ah, pô, ZR11, satisfação, top. satisfação. Tô sempre te acompanhando lá, meu irmão. Obrigado, animal. Obrigado, pessoal. É isso. 10 e faixa, continua aqui aprendendo. Privilégio sempre sentar aqui e compartilhar com vocês todos esses ensinamentos. Não se esqueça, siga a gente lá no canal Diego Ribas 10, ativa suas notificações, continue, compartilhe. Em breve estaremos juntos. BTG Pactual, muito obrigado pelo espaço e excelência. Obrigado, Tecla T, pela parceria de sempre. Em breve, o 10 e faixa estará de volta. Valeu!